Olá, meus queridos e queridas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os povos indígenas do Nordeste do Brasil, que é a melhor região do país e tudo mais, mas a gente não vai entrar nesse debate agora. Bom, ao decorrer da história do mundo, os indígenas eles sempre carregaram uma imagem de vítimas da colonização. Eles realmente foram, já que eles passaram e eles passam hoje em dia por um processo de genocídio e de etnocídio. Apesar da história deles não se resumir também só a isso, mas a gente tem que ter na nossa mente afirmado que eles são sobreviventes de uma grande história e eles lutam contra a aculturação. Eles devem ser parabenizados pela resistência e sobrevivência do povo deles. Bom, os povos indígenas do Nordeste do Brasil, eles são conhecidos como os primeiros a receberem aqueles criminosos lá de 1500, os colonizadores, sabe? Aqueles portugueses que roubaram o nativo povo brasileiro para pegar nossos recursos minerais e naturais, nosso pau-brasil, ouro, nossa mão de obra, porque afinal, sem a exploração, eles não iam ser nada. Mas enfim, a decorrer do vídeo, a gente vai ver alguns tópicos que rondam esse povo nativo brasileiro, especificamente do Nordeste do Brasil. FUNAI, órgão indigenista. FUNAI é a Fundação Nacional do Índio e existe para assegurar os direitos indígenas. Permite a eles assessoria, proteção e a sua função é atender às suas necessidades e priorizar a demarcação. Antes desse órgão, os índios não tinham proteção de nenhuma autoridade e assim eles escapavam das ameaças indo a lugares de refúgios. Algumas comunidades, alguns povos, até se juntavam com quilombolas. Mesmo com as ações fornecidas pela FUNAI, ainda assim não conseguem impedir a exploração ambiental e habitacional que causam os invasores. Se antes em seus territórios já não tinham total liberdade para aproveitar dos seus recursos sem sofrerem com as ações dos madeireiros, dos invasores, imagina agora que a única solução de resistir é se disporem aos serviços em busca de melhores condições pelo fato de perderem seu espaço territorial. Assim, os indígenas precisaram se adequar com a nossa realidade, que realidade é essa que é vista na região Nordeste e nas demais, em que muitos se tornaram trabalhadores por conta dos resultados, inclusive da urbanização. Conforme muitos dos povos indígenas iam perdendo suas terras, foram surgindo reservas para não deixarem uma cultura toda para trás. Os pertences foram guardados e servem como recordação dos povos e da identidade desses povos. Como complemento, convidamos o coordenador do NAEB da UFMA para nos dar uma fala sobre a aculturação. A ideia de aculturação é uma palavra do colonialismo, né? Que aculturar significa levar a cultura para quem não tem. Então já é um preconceito muito grande contra os povos indígenas, como se eles não tivessem nenhuma cultura e só fossem ter cultura a partir do contato com os brancos. Na verdade, significa uma falta de reconhecimento de culturas que já existiam quando os colonizadores chegaram. Então, os colonizadores não aceitaram a existência desses povos dentro do plano da humanidade, né, de povos que pertencem à cultura, e classificou esses povos como selvagens, como se fossem animais da selva, né? Por isso, ainda há muita resistência em que esses povos sejam reconhecidos, em que sejam aceitos. E claro que o processo de colonização ele foi muito violento. Então, mesmo entre os povos colonizados, sejam eles indígenas ou negros, acabaram incorporando essa ideia da cultura superior, né? Quer dizer, então é por isso que há ainda muita dificuldade para esse povo se aceitar, porque a maior parte da sociedade, das estruturas sociais, dizem que eles não pertencem àquele mundo, que eles não têm saberes, que eles não têm conhecimento. Então é nesse sentido que a gente precisa compreender as lutas desses povos, né, para
fazer com que seu conhecimento, suas histórias sejam reconhecidas, que sua cultura seja reconhecida e que a sociedade, principalmente, compreenda que o fato deles estarem convivendo no meio diferente deles significa que eles têm capacidade de aprender outras coisas, que eles são tão humanos quanto qualquer outro. Mas as relações de poder da estrutura social ainda é muito forte, ainda é muito violenta. E essa luta, portanto, acaba se travando dentro do próprio grupo, né? Que é uma forma também de desqualificar esses povos. Eu penso que é nesse sentido que a gente precisa compreender, né? Que trata-se de um processo histórico de luta por reconhecimento, por fazer valer os seus conhecimentos, por fazer valer a sua cultura e, ao mesmo tempo, de tentar fugir de um processo também violento de desqualificação cultural que ele sofre. Os povos indígenas mais populosos do Nordeste, dentre eles estão os Pataxós, que vivem em diversas aldeias no extremo sul do estado da Bahia e no norte de Minas Gerais. Esse povo há evidências que existam quase 2 séculos e meio. Nos dados do CIASE, registram que no ano de 2010 existiam 11.436 habitantes, sendo 5.839 homens e 5.597 mulheres, distribuídos pelas 36 aldeias das terras indígenas de Água Bela, Aldeia Velha, Barra Velha, Imbiriba, Coroa Vermelha e Mata Medonha, situadas nos municípios de Santa Cruz, Cabralha, Porto Seguro, Itamaraju e Produto. Um outro povo tão populoso quanto os Pataxós são os Chucuru, que são um grupo indígena brasileiro que habita a Serra do Urubá, no município de Pesqueira, que tem suas origens no aldeamento do povo Chucuru, promovido pelos padres da congregação Oratório de São Felipe de Néri. Contavam em 2007 com uma população estimada de 10.536, com base nos dados da CIASE e da FUNASA. Atualmente vivem em um território localizado na Serra do Urubá, em Pernambuco. Ali são distribuídos em mais de 20 aldeias. Um outro povo tão populoso quanto os anteriores são os potiguares, um povo guerreiro que constitui um grande exemplo de luta entre os povos indígenas do Nordeste brasileiro. A sua história de contato com a sociedade não indígena data desde o início da colonização. Os potiguaras tinham, em 2004, uma população estimada de 10.837 habitantes, com base nos dados da FUNASA. Eles eram distribuídos em 32 aldeias, nos municípios de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. Nas áreas urbanas de Baía Traição, eles possuíam 1.058 pessoas, e na área urbana de Marcação, 648. E para finalizar, pedimos um depoimento de um dos professores do Colum para falar sobre a demarcação das terras indígenas. Boa tarde, meu nome é Cláudio Mendonça, sou professor de Geografia aqui do Colum, UFMA. Em relação à questão para mim demandada, quando falar de povos indígenas no Nordeste, é importante fazer uma pequena retrospectiva, lembrando que a população indígena no Brasil já chegou na casa dos 3,5 milhões, de indígenas, e que hoje não ultrapassa 900 mil. E nós sabemos muito bem qual foi o tipo de política estabelecida no sistema de colonização, em que incidiu principalmente nessa região do Nordeste através do plantio da monocultura do açúcar, da cana-de-açúcar, e que vai, de alguma forma, além de utilizar mão de obra negra escravizada, exterminar muitos povos indígenas. E quais seriam os principais povos indígenas hoje no Nordeste? Nós podemos estar destacando os Pataxós, da Bahia, os Chucuros, no Ceará, os Chucurus, e os Potiguares, ali na região do Rio Grande do Norte, se estendendo ali para Paraíba, Pernambuco.
São povos, né, que têm uma importância enorme em alguns acontecimentos históricos que vocês estudam em sala de aula e eu leio nos livros, mas queria também lembrar de povos originários aqui do Maranhão, né, os Capós, os Cricatis, Canelas, Tremembés, mas também os Guajajaras, né, os Chimbiras. No caso dos Guajajaras, nós temos, aliás, a ministra dos povos originários, é uma ministra maranhense indígena, né, Sônia Guajajara. E quais seriam os principais desafios que os povos indígenas nordestes atravessam, né? Além da luta histórica contra poderosos grupos de usineiros, latifundiários, que muitas vezes estão ligados a políticos tradicionais de partidos de direita e de extrema-direita, ligados a forças repressivas ou com o judiciário, que resulta historicamente nas suas expulsões e até na morte de lideranças indígenas, é muito importante destacar que no atual momento, na atual conjuntura, os povos indígenas do Nordeste do Brasil travam duas batalhas importantes. Uma tem a ver com a recente tentativa da Câmara de Deputados em esvaziar o Ministério dos Povos Originários, tirando dele o direito, né, a homologação, né, das terras indígenas. E a outra é o marco temporal, que é o maior ataque ao direito dos povos originários no Brasil.